O percurso escolar do educando é influenciado pela conduta da escola, da família e do aluno diante do fracasso escolar, que compreende a reprovação e a evasão. A transmissão do saber ao educando é papel da escola, com estratégias pedagógicas adequadas e com profissionais capacitados. Entretanto, isso se torna totalmente nulo se não considerarmos que cada criança tem a sua singularidade, o conhecimento prévio e a forma de ritmo de aprendizagem. Alguns conceitos sustentavam a hipótese do fracasso escolar se relacionar a fatores como possíveis disfunções neurológicas, como a hiperatividade, dislexia, distúrbios de aprendizagem. Ao sustentar esses fatores, a criança é rotulada e definida nesse papel. Além desses conceitos, também era considerado a desnutrição como fator de impedimento de desenvolvimento cognitivo. Essa hipótese não é mais sustentada, pois isso só ocorre nos casos de desnutrição grave. Mesmo com novos conceitos destituindo os anteriores, alguns profissionais mantiveram práticas antiquadas e excludentes diante das expressões individuais dos seus alunos, esperando um comportamento e um aprendizado uniforme. Nesse sentido, o papel da qualidade da formação acadêmica e como esses docentes estão preparados para atuarem em sua vida profissional é primordial, pois, sujeito à qualidade dessa formação, o professor compromete sua atuação e sua prática dentro das instituições, caso sua capacitação não seja adequada. Por essas questões, é necessário o professor buscar, em sua vida profissional, reciclar seu conhecimento, buscando sempre práticas que favorecem o processo de ensino-aprendizagem. O artigo traz estudos de autores que associam essa qualidade no processo de formação do professor e o processo de aprendizagem, como possíveis causas do sucesso escolar. Apontam também a importância da presença do psicólogo escolar. Além disso, critica as práticas e as instituições com o intuito de repensá-las, apoiado no conceito do que é um sistema de ensino eficiente. Ao fazer isso, evidencia a urgência da troca entre sociedade e escola, assim como levantam questões que envolvem órgãos governamentais responsáveis pelos sistemas de ensino e criticam as estruturas das instituições que omitem a dimensão política. O artigo aborda o posicionamento estratégico do professor, ao não se limitar apenas à transmissão de conhecimento, mas sim à integração de saberes, como a sua formação profissional, os saberes disciplinares e curriculares, e também de suas vivências. E dessa forma, ele acaba favorecendo o processo de ensino-aprendizagem. Com isso, propicia que esse conhecimento seja mais enriquecedor para o aluno. Outra questão levantada no artigo são os saberes necessários na prática educativa, como a rigorosidade metódica, a pesquisa, a criticidade, a ética e ressalta novamente o respeito aos saberes do aluno. Utilizar esse conhecimento que o aluno já traz para a apreensão de novos conceitos é de suma importância nesse processo de aprendizagem, sempre respeitando a subjetividade de cada discente. Porque tem essa prática educativa, ele filtra tais saberes, ou aprimora, com o objetivo de transmitir um novo saber e, com isso, beneficiando o sucesso escolar. Diante de tudo que foi exposto até o momento, é possível definir claramente que o papel do professor ele vai além de repassar conteúdo. Esse profissional tem sempre que buscar respostas a velhos problemas em sua prática educacional.
As expectativas sobre as metas a serem alcançadas ou não traz para o aluno tensão, mesmo antes de tentar, por acreditar que não conseguirá atingi-la. O fracasso escolar pode ser visto como um reflexo desse contexto descrito. Então, segundo o artigo, o professor se reconhecer dentro desse contexto como protagonista, fazendo parte desse processo, tanto no sucesso como no fracasso, é algo ainda difícil. Se tantas instituições como o corpo docente assumirem o seu papel dentro do processo de aprendizagem e trabalharem juntos com o objetivo de praticarem uma educação motivadora e atual, é provável que atingirá o sucesso escolar. A pesquisa contou com participantes das 5 regiões brasileiras. Do Norte foram 112 professores, do Nordeste 113, do Centro-Oeste 112, do Sudeste 113 e do Sul 112 professores, o que totalizou 562 questionários respondidos e analisados. Além do questionário sociodemográfico, foi direcionado aos professores a seguinte pergunta: qual o papel do professor diante do sucesso-fracasso escolar? Essa tabela apresenta os dados dos professores entrevistados, mostra a área de formação, o grau de formação, o nível em que lecionam e qual o tipo de ensino, se é pública, privada ou se é nas duas. Essa figura apresenta um dendrograma e faz menção às respostas dadas à pergunta: qual o papel do professor diante do sucesso-fracasso escolar? A pergunta, o corpus, ele é dividido de acordo com a maior ocorrência e a maior similaridade das respostas, o que gerou 3 classes diferentes de respostas. E, de acordo com a classificação hierárquica descendente, foram também colocadas 10 palavras que da forma decrescente mais ocorreram nas respostas dos professores. Essa tabela, ela vem mostrando a classe 2 do dendrograma anterior, que é o segmento mais representativo. Seria a função do professor no fracasso escolar. A função do professor no fracasso escolar representa 52,29% do corpus do dendrograma e faz menção à necessidade do professor estar constantemente buscando novas práticas no intuito de combater o fracasso escolar. Ela apresentou como variável descritiva os professores com área de formação no curso de pedagogia e que lecionam na rede pública de ensino. A segunda classe que apresenta mais significância foi a classe 3, com o professor como principal agente no processo de aprendizagem e representa 35,5%. E a palavra que tem melhor relação nessa classe faz menção à importância do professor como um agente fundamental e também classifica como um mediador e responsável pelo processo da aprendizagem. Na classe 1, denominada de as estratégias necessárias ao sucesso, são representados 12,66 do corpus e fazem menção à prática que o professor deve desenvolver para que o fracasso escolar não ocorra e as atividades também que possam ser estimulantes e que o mesmo deve exercer para que sejam favoráveis ao sucesso escolar.
A partir desse ponto, o texto inicia a discussão das respostas obtidas a partir dos testes e embasa em falas de teóricos da área. A classe mais significativa no Q quadrado foi a classe 2, a função do professor no fracasso escolar, atribuindo ao professor a responsabilidade de ativamente promover o interesse dos seus alunos, se renovando, sendo o mediador do sucesso, reduzindo a evasão com as suas práticas. Dessa forma, o professor busca os meios necessários para o sucesso e para que a evasão seja evitada. Para tal, a capacitação que visa o sucesso nos ciclos de aprendizagem e também os novos olhares sobre os alunos e a possibilidade de ideias mais aprimoradas. Como um mediador, não deve-se ater só aos conhecimentos e às habilidades pedagógicas, mas também às crenças de ambos, que possam facilitar o diálogo, melhorando e aproximando da realidade do aluno, o que possibilita analisar melhor os outros fatores que possam estar causando ou influenciando a aprendizagem. Na tabela 2, a primeira fala mostra o professor como a vítima desse processo do fracasso e da evasão escolar. Em contraposição, sua parcela de responsabilidade se refere à exclusão dos que se mostram diferentes do padrão de normalidade ou do desejável de apreensão de conhecimento. Como um observador, compreender as singularidades de cada aluno e relacionando essas informações às suas ações na tentativa de mudança no intuito de favorecer a aprendizagem dos alunos e não permitir que desistam diante das dificuldades encontradas. A classe 3, com 35,5% do artigo, retrata bem os problemas e dificuldades encontrados no campo escolar entre professor e aluno. Muitas vezes se tem uma forte cobrança em cima do professor, porém, o artigo deixa claro que mesmo sendo o professor a passar os ensinamentos, não depende somente do professor, mas sim de todo um contexto que pode sim prejudicar e muito o aprendizado do aluno e geralmente a culpa muitas vezes recai em cima do professor. Porém, o aprendizado envolve muito mais do que a individualidade do aluno. A família e os professores se fazem essencial para a possibilidade do sucesso escolar, agindo sobre todo um contexto social e cultural. Tem relação com o ambiente dentro e fora da sala de aula. O local de autoridade. Este é o local do professor, ou pelo menos deveria ser. O professor deveria ser visto como um líder, o responsável de repassar os seus conhecimentos adquiridos ao longo dos seus estudos e experiências de vida. O artigo deixou claro que não depende somente do professor, e sim de toda a sociedade, a família também, a política, onde todos contribuem de alguma forma com a educação escolar. O artigo também deixa claro que a discussão proposta neste estudo não tem o intuito de colocar a culpa no professor, mas sim o de mostrar que ele também contribui e que ele também, sim,
têm um papel importantíssimo na produção do fracasso escolar de um aluno. A imagem do homem bem-sucedido está relacionada com o surgimento de uma sociedade capitalista e da política liberal, onde o sujeito, como fruto de seu trabalho, obteria reconhecimento social, logo vão se construindo padrões de sucesso que vão se modificando com o tempo na sociedade, principalmente quando se aborda o desempenho escolar e acadêmico, onde o não alcance desses ideais podem ocasionar o fracasso escolar. A lista realizada pela pesquisa também foi questionado pelos professores referente à qualificação dos profissionais, que seria uma solução trazida por eles mesmos, a capacitação e incentivo para os professores e assim podendo contribuir para o despertar da participação dos alunos, atualizando e os incentivando nas atividades acadêmicas, que é fundamental para o processo de superação para o fracasso e a desigualdade escolar. Espaço escolar é o desempenho dos alunos, analisar de forma a propor ações que se aproximem do ideal para favorecer o desenvolvimento tanto do professor quanto do aluno. Classe 1. As estratégias necessárias ao sucesso, representando 12,66%. Os professores têm a necessidade constante de se atualizarem e buscar novas técnicas, se inovando a todo momento com novos cursos. Eles precisam estarem atentos às possíveis adaptações e realidades dos alunos, especialmente por se relacionarem diretamente às condições dos desempenhos dos alunos e às práticas assumidas pelos professores que identificam as causas para o sucesso ou fracasso escolar da forma espontânea. A questão da saúde dos professores, que muitas vezes são sobrecarregados, tem a cobrança da família. Se o aluno não for bem na aula, a culpa acaba sendo do professor. Um outro ponto abordado também é a avaliação que se faz necessário repensar, que são os modos de serem feitas as avaliações com os alunos, no seu familiar e no que envolve o processo educacional. O professor, referente ao fracasso escolar na educação dos jovens e adultos, a importância de conhecer as modalidades do público que irá lecionar, para que se tornem possíveis as mudanças na escola. Os profissionais devem ficar atentos, observando as especialidades de cada um de seus alunos. Abre aspas, Assis Caldas, 2005, traz a ideia de que muitas técnicas usadas, como os testes e avaliações, acabam por se restringir a medir as incompetências e competências dos alunos de forma a patologizá-los. Repensar essas práticas deveria ser papel do professor, no intuito de adequar o ensino à realidade vivenciada por eles, buscando adaptar aos conteúdos expostos em sala de aula, no intuito de facilitar a sua compreensão, mostrando como os conteúdos podem ser aplicados no contexto em que ele vive. Agora eu vou falar das considerações finais. Bom, no caso, o principal objetivo desse artigo foi trazer o conhecimento sobre a situação que tá essa questão do fracasso e do sucesso escolar com a visão focada nos professores, porque, tipo assim, essa questão ela engloba muitos outros aspectos, porque vem tanto da sociedade, tanto da questão social, do lugar, tem várias questões que envolvem e influenciam no sucesso / fracasso escolar. Mas o objetivo desse artigo foi no enfoque dos professores, qual foi o papel deles nessa questão, o que eles podem fazer, no caso, o objetivo foi trazer esse conhecimento. E bom, visando isso, mostrou a importância da atuação dos professores na questão de incentivar os alunos, porque uma das coisas que foi mostrada foram que tem uns professores que se colocam como vítimas, entre aspas, tipo,
a minha situação é difícil e tudo mais, e já tem os outros professores que tinham outro enfoque, que tinham mais tipo, o que eu posso fazer para melhorar, como que eu posso buscar esse sucesso, como que o que eu posso fazer, que tipo de práticas eu posso desenvolver para poder tentar melhorar a situação atual. E isso é uma coisa bem importante. Outra coisa também muito importante é que os professores eles devem buscar compartilhar não só o conhecimento teórico, tipo, não só o conhecimento teórico prático que ele adquiriu durante a vida, porque um dos papéis tipo, fundamentais dos professores é pensar em um jeito de ensinar da melhor forma que o aluno possa aprender. Então, só colocar a matéria, só expor a matéria, não é um método eficaz que transmite o aprendizado. Então, uma outra coisa importante é isso. E essa questão dos professores saberem criar métodos, botarem coisas e estimularem os alunos de uma forma mais prática, vem justamente da formação deles, que é um outro ponto que foi ressaltado, que é um ponto que tem que ser investido, é um ponto que tem que ser valorizado, porque a questão do professor em geral não é tão valorizado no Brasil, de acordo com essa pesquisa, né, que foi feita em 5 estados, em 5 regiões diferentes do Brasil. E por último, uma outra coisa foi que através dessas pesquisas realizadas, deu para perceber que a maioria dos professores eles se identificaram como uma importante ferramenta para o sucesso escolar. E isso já é um grande avanço, porque quando eles percebem isso, quando o professor percebe que é óbvio, tem as dificuldades, tem a individualidade de cada um, é um outro fator muito importante. Tipo, nem todas as pessoas aprendem do mesmo jeito, e tudo mais. O importante é você não deixar esse aluno que está tendo dificuldade para trás, não praticar exclusão, porque é uma coisa que acontece. Sabe, tipo, tem um aluno que ele é problemático, ele conversa muito, ele é bagunceiro. Não tem que procurar punir esse aluno, tem que tentar ver o que está passando, o que está acontecendo, como que você pode fazer ele ter mais interesse pela aula. Porque às vezes, por exemplo, um exemplo simples, é difícil um aluno ele ter interesse na aula, sendo que ele, por exemplo, ele vai ter que trabalhar logo depois, ele sabe que ele tem que sustentar, depende dele para ter comida em casa e outras questões parecidas, sabe? É difícil o aluno ter interesse. Então, realmente não depende só do professor, mas o professor, esse é o enfoque. O professor, ele tem a sua parte importante, sabe? Mesmo não dependendo só dele, é importante que ele faça o melhor, é importante que ele tente o máximo, que ele tente conversar com o aluno, ele tente desenvolver, tem que achar um jeito de trazer o interesse do jeito que der para essa questão do aprendizado, para essa questão, para assim ele tentar ele ser uma ferramenta para o sucesso escolar.